Bom dia a todos. Flávio, obrigado. Parece até que você viu minha apresentação, porque você não viu. Mas tudo que você falou, eu vou mostrar um pouquinho aqui de tudo isso, tá? Eu agradeço a todos aí pelo tempo. Eu sei que uma sexta-feira, fim da semana, já tá cansado, né? Já tem o sextou, papai. Todo mundo já doido para poder acabar a semana e todo mundo com seus afazeres. Então eu agradeço disponibilizarem seu tempo para poder aqui aprender um pouquinho junto comigo, porque eu digo que a boca fala para os ouvidos estão mais próximos, então entendo que eu também estou aprendendo e a gente vai aprender junto aqui sobre um pouquinho de como é que a gente usa IA na prática e todas essas barreiras, tá? Vamos lá, vamos começar então. Eu queria trazer para todo mundo aqui um número que eu não sei se as pessoas conhecem. 74% das empresas falham em gerar valor real com a IA. O que é gerar valor com a IA? Eu vou investir 10 mil, 50 mil, 100 mil reais e esse valor vai retornar. 74% não tem retorno no valor e a maioria dos 74% abortam o processo. Ou não gera valor, ou fica empatado, ou simplesmente aborta, não faz mais. Ah, não, IA não funciona. Esse negócio não dá certo. A IA alucina e etc, né? Por quê? Tem uma razão por trás disso tudo. Eu vou trazer o motivo, e o motivo dessas implementações falharem, ele começa lá nos anos 1900. E é uma coisa que eu vou tentar trazer para todo mundo aqui, porque a gente tem que estar todo mundo alinhado no contexto cultural da nossa civilização para poder entender por que que a IA hoje é a grande revolução que vai acontecer em toda a história da humanidade. Mas antes, deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Eu comecei minha carreira, o primeiro logotipo da minha carreira eu não consigo colocar aí porque ele não existe, tá? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com tecnologia no primeiro provedor de internet do Brasil, que foi a Nutecnet. Talvez alguém aí com cabelo branco igual o meu tenha conhecido. E eu saía com a mochilinha para instalar modem na casa das pessoas e instalar a internet, né? Acho que a meninada aí não deve saber o que que é isso, né? Instalar um modem. E aí eu segui uma carreira profissional de tecnologia, então eu era técnico, aí eu fui para Mercedes-Benz, eu comecei a trabalhar com infraestrutura, trabalhei com desenvolvimento, cheguei a virar gerente, aí eu parti para o mundo da consultoria, e nesse mundo de consultoria eu trabalhava numa empresa que era de Joinville, que também já não existe mais, e aí eu trabalhei em vários projetos de implementação de ERP. Então, essa parte de transformação digital, de transformação cultural de utilização de sistemas é o meu DNA. Então, eu implementava ERPs financeiros para empresas gigantes, como vocês estão vendo aí nesses logotipos, eu não vou passar em cada história, tá? E eu vivi isso até 2017, quando eu fui convidado para ser sócio de uma empresa que também fazia consultoria de implementação de ERP para grandes varejistas. Que entre eles vocês veem a Renner, Oxxo, Grupo Pão de Açúcar, e a gente fazia implementando ERP. Implementação de ERP é algo que transforma completamente uma empresa, porque transforma todos os processos, a forma de trabalhar e traz agilidade, traz vários benefícios. E tudo isso eu fui vivendo ao longo desse tempo, onde eu adquiri bastante experiência em todos os processos de uma empresa. Então eu tenho uma visão pouco privilegiada, diferenciada em relação a outras pessoas que não têm essa oportunidade de ver o todo. E é um pouquinho disso que eu vou trazer, como é que quem tem essa visão e como é que todos devem buscar essa visão para poder aplicar IA na prática e aonde que a IA vai entrar nesse negócio, tá? Esse ano eu deixei essa empresa e aí eu fundei uma nova empresa agora focada em inteligência artificial por diversos motivos, mas a minha aposta agora é que realmente a IA vai mudar completamente tudo que a gente vê nesse planeta. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, a gente vai ver por quê, tá? Vamos começar um pouquinho falando de colapso de retorno sobre ativos. Que troço mais complicado, né? O que será que é isso? Eu vou falar para vocês, é muito simples, tá? Hoje existe uma queda de 75% no retorno sobre ativos. O que que é isso? Hoje, quando você vai abrir uma fábrica, vou criar um negócio, quando você abrir esse negócio há 50, 60 anos atrás, você tinha um retorno, vou abrir, vou fabricar um material X e eu vou ter um retorno de 15, 20% sobre a fabricação daquele material, né? Hoje,
Isso caiu 75%. Ou seja, uma indústria hoje, uma indústria muito boa, muito forte, ela consegue ter 3, 4% de lucro sobre cada produto que ela fabrica, tá? Em média, depende da linha, do produto, etc. Mas vamos entender por quê. A gente teve 60 anos de queda constante. Então começou com 20, caiu 15, 10, 9, hoje está quase zero. Tá? O custo marginal hoje, o lucro marginal hoje é quase zero. Ou seja, as empresas hoje elas são 4 vezes menos eficientes comparadas às empresas de 1960. Você tá louco, Léo? Nunca. Tudo modernizou. Não tem como. Sim, isso são números, são fatos que eu vou trazer para todos aqui, tá? As empresas, comparadas antigamente com hoje, ficaram mais caras, mais lentas, mais complexas e bem menos eficientes. Então, para eu produzir o mesmo material hoje, eu gasto muito mais do que eu gastava 50, 60 anos atrás, tá? Então, vamos lá. Por quê? Porque hoje se precisa de mais tecnologia, mais sistemas, mais ferramentas, mais processos, mais pessoas, e o resultado está sendo o oposto. Ou seja, a gente incha muito as empresas, aumenta o valor do custo dela, da despesa, o custo da produção fica mais alto. E, obviamente, fica tudo mais difícil. Então, hoje, você entrar em qualquer mercado é muito mais difícil. A gente olha assim, nossa, vou entrar nesse mercado, já tem um monte de empresa, o preço tem que ser competitivo e etc. Tá? E aí que entra o famoso, esse é o paradoxo da manufatura moderna. Qual que é esse paradoxo? Entre os anos 70 e 80, tá? Para você fabricar uma peça metálica, existiam 5 processos. Recebe o pedido, produz, faz o controle de qualidade, verifica se foi produzido de acordo com a qualidade, embala e faz a expedição. Então, para uma pequena fábrica, uma pequena usina, a gente tinha aí 5 pessoas envolvidas no processo de fabricação. Um vendedor, 2 operadores, um inspetor e uma pessoa de estoque. Claro, uma fábrica pequena, né? Agora, hoje, são de 30 a 45 processos. A gente tem ISO 9001, 14001, 45001 e N ISOs, né? Auditoria interna, externa, compliance, treinamento, documentação digital, várias liberações que tem que fazer em máquinas, tem os EPIs, controle de emissão de gás carbono, controles de RP, de CRM, rastreabilidade, aprovação da engenharia, SQG, reunião de alinhamento, tudo isso, relatório de não conformidade, a gente tem uma complexidade para ter o produto final que é muito grande. Mas isso não é ruim. Isso a gente vê na prática, nós como consumidores, a gente tem um produto hoje que tem uma durabilidade maior, uma qualidade maior, menos defeitos, menos erros, né? Então, eu passei por várias indústrias, né? Vocês viram, desde a Mercedes-Benz na fábrica de carros, daquele classe A, até a indústria de fábrica de ACM, todas, e eu vi muito isso acontecer. Então, isso é algo que eu respiro. Inclusive, quando eu trabalhei, eu fui diretor de uma multinacional, tá? A Wipro, e eu sou, não estou falando que eu sou contra essas metodologias, até porque eu sou Green Belt, tá? Então eu fiz certificação de CMMI, Six Sigma, um monte de certificação que eu nem lembro mais, porque isso já tem algum tempo que eu saí. Mas esses processos são importantes, mas eles encarecem o produto final. Tá, mas, ô Léo, e o que a IA tem a ver com isso? Né? Vamos lá. Então o que acontece? O produto ele não está mais complexo. O produto é o mesmo. Só que os processos para a gente poder fabricar esse produto ficaram 1000 vezes mais complexos, tá? E aí a gente começa a entender, começa a nascer essa ponte para IA, porque a gente está falando de processos que foram inseridos para aumentar a qualidade do produto final, para deixar o consumidor mais contente, mas que aumentam o preço, né? E aí a gente começa a entender, poxa, eu tenho uma IA que ela entende todos esses processos, seja ISO, seja Six Sigma, seja o que for, tá? Ela integra os sistemas. Então hoje a gente tem uma facilidade de fazer integração de sistemas muito maior. A gente tem é, por várias formas, vários motivos, a gente pode discutir um pouco depois, mas hoje as integrações são mais simples. Por exemplo, o MCP, para quem já conhece, tá? Ela executa tarefas que são operacionais e repetitivas. E ela toma decisões, que é o grande diferencial em relação ao software normal. A IA, ela tem capacidade crítica. Ela consegue escolher se vai no caminho A ou no caminho B. Ou seja, ela
consegue substituir o humano na tomada de decisões em vários aspectos. Tá? Vamos lá. Então, a IA, o que que ela vem fazer hoje? Ela vem devolver o ROA, ou seja, aqueles processos todos que encarecem a indústria, que encarecem o serviço, todos os compliance que a gente tem hoje, ela vai devolver para as empresas. Então, a margem de lucro que está de 3, ela vai voltar para os 15, 20, porque ela vai assumir o papel do ser humano nessas etapas de processo que a gente discutiu aqui, que cada um conhece aí na sua área, tá? Ela vai devolver a eficiência, ela vai reduzir a complexidade operacional. Então, quando eu falo reduzir a complexidade operacional, o que que é? Hoje um processo, ele faz várias voltas até o produto final chegar. Agora o processo ele vai ser mais reto, ele sai daqui, passa por uma IA e vai para o produto final. Eu estou simplificando, mas a gente vai falar, discutir um pouco mais sobre isso, tá? E ela vai devolver a competitividade, porque se a gente consegue acelerar processo e resultado, as empresas também podem ser mais competitivas. Então, por que que eu estou falando isso? Porque empresas hoje que não, quando eu falei lá atrás, que não podem entrar no mercado hoje, que não conseguem ter um risco muito alto de entrar no mercado hoje, o risco abaixa. Porque ela tem hoje o poder da IA para poder entrar em qualquer tipo de mercado em que uma outra empresa já está lá estabelecida, mas ainda não implementou IA. Então, se abre um mundo de possibilidades, de oportunidades hoje para qualquer ser humano, literalmente, tá? Então, a gente está vivendo hoje, tá? É o maior momento de oportunidade de toda era, de toda civilização de entrar. Tivemos um momento parecido quando surgiu a internet, né? Que surgiu a famosa bolha da internet, que entrou um monte de gente, é, para poder aproveitar, mas e hoje se fala de bolha de IA, e eu não vou falar sobre isso agora, mas eu vou deixar todo mundo entender e pensar se realmente existe uma bolha de IA que vai explodir e vai um monte de empresa quebrar e perder dinheiro ou não. Então vamos discorrer e no final a gente pode discutir um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos entender, para a gente poder entender o que vai acontecer para frente, a gente tem que entender o que aconteceu já para trás, né? As ondas de inovação da humanidade. Então, o que está acontecendo hoje nada mais é do que mais uma onda. O que que é uma onda? Ela sobe e desce, sobe e desce. Então, tivemos várias ondas de inovação. E a primeira onda foi a revolução, primeira revolução industrial, quando se criou a máquina a vapor. E olha esses números, gente. É muito importante a gente entender esses números agora. A primeira revolução industrial ela trouxe um impacto econômico de 6 a 8% naquela época. Ou seja, se aumentou a quantidade de dinheiro disponível da economia. A economia teve um impacto de 6 a 8%, tá? E demorou 120 anos para a adoção completa de toda a parte industrial. Então, muitos processos manuais ainda existiam até 120 anos depois. Então, é algo que foi extremamente lento. Aí a gente teve depois a invenção da eletricidade, que foi ali entre 1880 e 1930. A gente tivemos uma segunda onda de inovação. Então saiu do vapor para a eletricidade. E aí o impacto econômico foi um pouco menor, foi de 4 a 6, porque os meios produtivos já existiam com o vapor, mas se trocou por eletricidade, né? E aí, só que o que é legal? O tempo de adoção reduziu de 120 para 50 anos. Vamos observando isso juntos. Aí tivemos a segunda revolução industrial. E aí o impacto da segunda revolução industrial foi de 8 a 10%. Ou seja, foram 40 anos só de adoção. O que é a segunda revolução industrial? Foi quando o Ford demorava antes para fazer um carro, para construir um carro demorava 12 horas, caiu para 1 hora e meia. Foi quando se criou os sistemas produtivos de massa, tá? Lá da época do Henry Ford. E foram 40 anos para poder ter uma adoção completa dos sistemas de produtivos novos. Depois, aqui todo mundo já vai começar a conhecer e se sentir mais à vontade, né? Internet e smartphone. Foram 15 anos. Então, 120, 50, 40, 15 anos para a adoção em massa, tá? E o impacto econômico de 12 a 18% é absurdamente maior do que o impacto econômico na evolução industrial. E agora, nós estamos vivendo o quê? A IA generativa mais automação. Em 3 anos de adoção, 3,
nós já tivemos entre 4 e 7% de impacto econômico. 3 anos apenas. Então isso mostra que a gente está subindo a onda e que esse número ele vai ser multiplicado ainda. Por quê? Até 2030, ou seja, daqui a 4 anos, o planeta vai gerar 17 trilhões de dólares em uma nova economia total. Isso impulsionado pela IA, pela adoção da IA. Para quem não é um número muito grande, é difícil a gente realizar. O que é 17 trilhões? 17 trilhões é o PIB da China. Ou seja, vai se criar um país do tamanho da China em dinheiro no planeta. Então é muito dinheiro que vai entrar. Ah, mas vai acabar os empregos e vai. Não, não vai. A fonte dessa informação, eu posso depois compartilhar todas as fontes, tá, com vocês. Esse é um relatório da McKinsey. Não, esse é do Fórum Econômico Mundial, desculpa. Dos 17, tá no Fórum de 2024. Se vocês pegarem lá, o impacto da IA do Fórum Econômico Mundial de 2024 tem esses números lá, tá? Eu esqueci de colocar aqui, peço desculpa. Então, a gente vai ter uma geração de impacto desse tamanho, tá? 17 trilhões. Vamos lá. Então, a gente observa o quê? Que cada onda tecnológica gera mais valor que a anterior. E a adoção é mais rápida, tá? E a IA é a maior adoção da história, né? 3 anos a gente está entrando em pico já de adoção. E aí a gente tem que começar a quebrar alguns paradigmas que existem hoje, que é o que levou a trazer a metodologia que eu vou trazer aqui daqui a pouquinho, tá? Isso tudo eu estou fazendo um alinhamento para a gente entender aonde está hoje, onde estão hoje os desafios para poder se adotar IA nas empresas e por que que esses desafios existem. Então, assim, todos nós ainda nós vivemos na prisão do século XX, né? O que que é isso? Nós temos medo de errar, né? A gente tem um empreendedorismo, o medo de tomar risco hoje é muito alto. Por quê? Porque nós fomos ensinados a bater ponto, a chegar no trabalho tal horário, trabalhar 8 horas por dia e voltar para casa. Esse foi o nosso treinamento. É assim que nós fomos construídos culturalmente. É assim. Então a gente tem um horário de trabalho, trabalhar 40 horas por dia, e se eu fizer alguma coisa diferente disso, ah, não, eu vou ficar sem emprego, vou ficar sem minha renda, eu vou ficar pobre, eu não posso fazer isso. Isso é uma construção cultural, tá? Eu vivi isso, todos nós vivemos isso, tá? E a gente aprende na escola só a repetir, né? A gente, na ensino básico, médio, até o vestibular, a gente não aprende, a gente decora. Tanto é que tudo que a gente teoricamente aprendeu, a gente já esqueceu. A gente só decorou para poder passar no vestibular e alguns nem para passar no vestibular, quem escolheu outro caminho. Mas o aprendizado, ele deixa, ele hoje, ele é um aprendizado que, sinceramente, não tem muita utilidade mais. Porque qualquer informação que eu quiser do planeta tá aqui dentro, ó, com fonte confiável. Não é mais Google, é fonte científica. Então, a gente foi treinado para não falhar, para não errar. Decora, 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 faz a prova, né? Ah, se eu errei, errei. Não. Por que que tem que ser assim? E aí a IA vai mudar esse paradigma. Porque se eu não sei, eu tenho onde consultar na hora, instantaneamente, tá? Então, o que é hoje o maior desafio de todas as pessoas, de todo o planeta, das empresas, tudo isso, é desaprender. A gente tem que mudar o nosso modelo mental completamente, porque tudo que foi ensinado pra gente hoje não serve mais para esse mundo que está vindo, para esse mundo que está sendo construído. Desde horário de trabalho, jornada, fim de semana, quantas horas por dia, produtividade. O que é produtividade? Vale o conceito de produtividade hoje? A pessoa que trabalha 40 horas por dia significa que ela está produzindo 40 horas por dia? Isso muda completamente. A gente está falando agora que as pessoas, num futuro bem próximo, curto prazo, nós vamos passar a ser remunerados por resultados, não mais por hora. Ninguém mais vai vender hora no futuro próximo, já vender resultado. O que que eu consigo entregar? Como que eu consigo apoiar? Como que eu consigo transformar, agregar valor? E esse é o novo paradigma. Então, quando a gente fala de IA, a gente não fala de chat GPT, de conversa, a gente fala de usar as nossas habilidades, os nossos skills reais para poder gerar valor.
Como que a gente consegue gerar valor? Como que cada um de nós aqui consegue gerar valor? Né? Então, uma coisa que a gente tem que entender: o medo da IA que está acontecendo hoje, que as pessoas estão com pavor, né? Vai tirar o meu emprego. O que que o ser humano vai fazer? O ser humano mais vai ter mais função no mundo, aí vai sumir tudo. Quem viu o lançamento da UBTech hoje, dos robôs, alguém já viu? Quem não viu, eu vou contar rapidamente. A UBTech mostrou um vídeo hoje dela produzindo robôs em massa. Parece filme de Star Wars. Os robôs tudo andando, entrando no container. É um negócio de louco, tá? Ela iniciou a produção em massa e as encomendas de robôs humanoides já para poder ser entregues a partir de março do ano que vem, né? E aí, assim, o que que vai ser das pessoas? Isso já aconteceu outras vezes e a humanidade passou por isso, tá? Então, existe um medo da IA. Ah, que a IA vai controlar o planeta, a Skynet, e vamos destruir tudo. Então, eu vou trazer um vídeo aqui, ó. Eu não sou um bom roteirista, tá? Eu fiz esse vídeo no VL3, mas eu queria contar o quê? Que quando a locomotiva foi inventada, primeiro fizeram os trilhos, né? E as pessoas que estavam no campo não sabiam muito bem que era uma locomotiva, porque uma locomotiva chegava a atingir 1.000 quilômetros. E as pessoas do campo nunca viram uma locomotiva. Quando a locomotiva passava, gente, Fujam! era mais ou menos isso, ó. Fujam! Saiam da frente, rápido! Cuidado com as balistas! Fujam! Fujam! Saiam da frente, rápido! Cuidado com as balistas! Mas as pessoas no campo, onde a locomotiva passava, saíam correndo, com medo, achando que aquele era um monstro de ferro e que ele poderia sair do trilho e matar, atropelar todo mundo. É a mesma história que a gente vive hoje com a IA. Tudo está se repetindo. E, e as pessoas, todas elas, pessoas que operavam guindaste, que cavavam, que faziam trabalhos manuais, todas elas passaram a fazer manutenção das máquinas, passaram a fazer outras atividades que eram mais nobres que aquela atividade braçal. Então a história está se repetindo. Então hoje a gente está falando de uma adaptação. Essa frase aí, ó, não é a espécie mais forte nem a mais inteligente que sobrevive, né? É a que melhor se adapta. Ela é atribuída ao Darwin, mas ela não é do Darwin, não, tá? Ela é do Leon Mackinson, tá? Que é um professor de administração de empresas. E ele fala isso no contexto empresarial. Não tem nada a ver com Darwin, apesar de ser atribuído a Darwin. Podem pesquisar. Isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Não adianta a gente lutar e a gente ter medo e a gente evitar. A gente tem que discutir e entender como que isso vai nos transformar como seres humanos, tá? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, agir rápido. Quem está aprendendo, quem está estudando, quem está entendendo como que a IA vai impactar é quem vai sair na frente nesse mundo, tá? A gente precisa fazer isso. Aprendimento contínuo. Por que contínuo? Porque todo santo dia sai novidade de IA. E eu não estou falando desses aplicativos. Ah, agora tem um aplicativo que faz isso. Não, estou falando de modelos de processo comportamentais, de como que isso pode mudar a forma que a gente vive. A gente tem que estar estudando o tempo todo. O que está mudando? O que vai acontecer? Tem que se questionar, tem que entender, tá? E começar a experimentar, tá? Então, por quê? Isso é o grande dilema. Quero que todo mundo tenha muita atenção nisso, porque isso é o que vai mudar agora. Tudo que é descrevível se torna computável. Atenção nessa frase. Descrevível, computável, copiável. Tudo que cabe na descrição de um job description, tudo, a gente pode transformar num algoritmo. E tudo que eu transformo num algoritmo, eu consigo automatizar e replicar, sem limites. Qual que é a diferença hoje entre uma pessoa fazer uma tarefa e um computador fazer uma tarefa? Os carros hoje que estão tendo carros autônomos, quem está vendo a onda? Lá em São Francisco já tem 50% dos táxis, Uber, etc., são autônomos, não tem pessoa dirigindo. Por quê? Os carros são robôs com inteligência artificial. É um robô com roda, mas é um robô. A gente pensa em robô, a gente imagina o robozinho ali do Star Wars, né? Eu sou apaixonado de Star Wars, por isso que eu sempre falo de Star Wars.
Mas o carro nada mais é do que um robô, o carro. E aí, quando a gente fala que é replicável, o que que é? Quando a gente consegue treinar um carro para dirigir, ir do ponto A ao ponto B, parar no sinal, respeitar um pedestre, etc., significa que eu consigo trazer um impacto naquele setor que melhora completamente a qualidade de vida de todo mundo. Por quê? Onde que está a chave de tudo aqui? Por que que existem? Eu quero que todo mundo reflita nisso. Por que que existe ISO 9000, ISO 27000, ISO 14000, ISO 40000 e o escambau? Por que que existe isso? Porque o ser humano é péssimo em seguir regras. O ser humano não gosta de seguir regras. Ele não é disciplinado. E aí que entra a máquina. Se você colocar um carro que tem um robô e fala, tem a placa pare, o carro vai parar. Ele não vai dar aquela diminuidinha, olhar assim e passar. Ele para. Todos nós, seres humanos, não paramos. Tem um pare ali, a gente só dá aquela reduzida, né? Dá uma olhadinha pro lado e vai. E aí que tá a grande diferença entre utilizar máquinas e utilizar pessoas. Porque o ser humano não foi feito para seguir regra. O ser humano foi feito para criar. As regras são feitas para serem obedecidas por robôs. E ponto final. E a gente vai entender por quê. Mas aí sem regras, não vou entrar na questão social aqui, tá, gente? Mas uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, que eu acho que vale para todo mundo. Os princípios fundamentais são mais importantes do que qualquer lei. Princípio fundamental de Deus mesmo, no coração de cada um de nós. Os princípios prevalecem a lei. A qualquer lei humana, porque as leis são humanas, né? Mas não vamos entrar nesse aspecto agora. Eu só quero deixar a mensagem das regras. Ser humano não respeita a regra. Ponto. Vamos em frente. Então a gente tem aí um motor de transformação, né? Então, que é a IA? Ela é um motor de transformação muito mais do que tecnológica, muito mais do que empresarial, muito mais do que de negócios, porque ela vai transformar o comportamento social como um todo. Porque além do ser humano ele ser não respeitar a regra, de praxe, né? Vou dizer assim, qual que é a maior batalha nossa? É a batalha interna contra nós mesmos, né? É o mais difícil. Nós somos preguiçosos. Nós somos procrastinadores. Se a gente tem a oportunidade de não ter que fazer o cérebro trabalhar, a gente vai usar essa oportunidade. Isso é inerente ao ser humano, porque isso é uma questão primitiva da nossa preservação, um estilo de preservação nosso. Tem que guardar energia, né? Então, o que eu vou falar aqui eu não quero que seja levado de forma pejorativa, tá? Nem preconceituosa, mas é um exemplo. A gente tem pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira numa recepção de prédio, fazendo o quê? Conferindo crachá e dando entrada. E a pessoa entra e ela só faz isso. Ela não cresce, ela não se desenvolve. Essas milhões de pessoas que fazem isso hoje, elas não estão trazendo um benefício para a sociedade nem para elas mesmas, porque ela entra numa estagnação. Quando a gente fala que a IA ela vai transformar, quando eu falo que ela vai transformar o planeta, e eu não estou falando de tecnologia, eu não estou falando de empresa, eu estou falando de pessoas agora, é por isso. Porque aquela pessoa agora, ela vai ter uma máquina que vai fazer aquilo que ela faz. E se ela não pegar para estudar e aprender, ela não vai ter renda, não vai ter trabalho, não vai ter nada. Porque é uma questão de impulsionamento, é uma transformação cultural. A natureza está impulsionando a gente a dar o próximo passo como ser humano, tá? Então, a gente tem que entender, todo mundo fala, né? A minha filha fala muito isso. Nossa, o chat GPT é muito burro. Que bom que ele é burro. Que bom, porque o ChatGPT, as LLMs, não são nada além, você já deve, quem já fez o curso aqui sabe disso, são modelos estatísticos, são modelos matemáticos. O que ela faz é um cálculo da próxima palavra. Só isso, né? Então, e o cálculo é estatístico, ou seja, estatística é 70% de chance da próxima palavra ser essa. Se essa próxima palavra cair nos 30, ela vai errar todas as outras para frente. Ela é a resposta que a gente está esperando, tá? Então, a IA alucina, então ela gera respostas plausíveis, mas incorretas. Aí os humanos vão lá, calibram ela, valida, direciona. Então, os seres humanos, eles são essenciais
completamente essenciais hoje para a gente poder conseguir fazer uma implementação, para a gente conseguir fazer utilizar a IA de forma prática e real e aplicada, tá? Porque a IA faz rápido, como eu disse, tá aqui, mas só a gente que faz certo. Só a gente tem o senso crítico de entender se aquilo pode ser usado ou não pode, se deve ou se não deve, tá? Então, quando a gente pega ser humano, mais inteligência artificial, mais novas tecnologias, a gente abre um mundo de novas oportunidades, tá? Isso é histórico que eu vou falar aqui. Então, muita gente está pensando, mas o que que a IA efetivamente vai trazer de bom, de novo, de apoio na humanidade? A IA sozinha não traz muita coisa. Aquele chat GPT que a gente usa é bom para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente crescer. Mas ele sozinho não é o que está revolucionando o planeta, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, ó. A eletricidade, com a linha de montagem, trouxe a revolução, que eu disse lá atrás, né, da produção em massa. O telefone, quando juntou com o computador, surgiu a internet. A internet com o telefone móvel criou os smartphones. Celular mais internet criou o smartphone. Quando a gente juntou GPS, tecnologia de GPS, com a internet, com o smartphone, a gente mudou totalmente a forma como a gente se transporta, né? Porque surgiu o Uber, surgiu o Waze, etc. Blockchain, a tecnologia blockchain, se não existisse internet, ou se a internet não existisse, ou blockchain, a gente não teria essas criptomoedas hoje, né? Que é uma tecnologia fantástica, que é isso é motivo para uma outra aula, né? E que, na minha visão, vai ser a outra, uma segunda onda de transformação que a IA vai promover também, tá? Que vai ser o Money 3.0. E agora a mesma coisa. Se a gente pega a IA e junta com a robótica, né, que são os humanoides, a gente tem pessoas, né, carros autônomos, robôs, etc. E com biotecnologia, a gente consegue acelerar a descoberta de medicamentos, porque hoje, para se fazer cálculos de cadeias de DNA, de cadeias proteicas, é algo que demora muito, tem que ter muito conhecimento. A gente usa o conhecimento da IA, usa os cálculos estatísticos, a gente consegue acelerar o desenvolvimento de tudo isso, tá? E mais energia, né? A gente consegue fazer agora a criação dos smart grids, que não sei se alguém está acompanhando isso, a gente consegue direcionar a energia para onde é necessária naquele horário. Tá? E aqui é um exemplo, vou mostrar para vocês um CEO. Hello, hey, guten Tag and hola. It's me, or rather, my AI avatar, here to share Klarna's Q1 2025 highlights. We're starting the year strong, and three things really stand out. One, we've hit 100 million active consumers, the fastest growth we've seen in years. Esse CEO, como vocês ouviram ele falando, ele é um avatar. E a empresa dele faz um morning call, né, uma conferência toda manhã com os investidores, para os investidores saberem o que, que aconteceu, como é que a empresa está andando. Quanto custa uma hora de um CEO desse? Agora ele não faz mais isso. Ele manda a mensagem lá do que aconteceu para a secretária dele sobe o avatar. E a gente entende, né, o valor, quanto que custa a hora um CEO desse? E a gente usa um avatar para isso. Mais um exemplo. Então a gente está usando aqui a combinação de IA com vídeo, né? Os famosos. Porque todo mundo tá vendo um avatar brincando na internet, né? Ah, que bonitinho, um influenciador digital. Mas o valor real está em utilizações como essa, que realmente não é aposta. Isso aqui é economia de dinheiro na veia da empresa. O, esse caso, o CEO, em vez de ele estar ali fazendo morning call, ele está lá trabalhando na estratégia para o crescimento da empresa, tá? Vamos lá. Eu quero muita atenção nesse comercial aqui agora. Professor, está sem áudio, é isso mesmo?
Esse comercial é 100% gerado por IA. Não tem nenhum ser humano que trabalhou nele. Tudo agente de IA. Desde o roteiro, design, cena, finalização, não tem ator, não tem nada. Ou seja, a gente está falando de uma redução de custo de 90% comparada a uma produção de comercial comum. 10 vezes mais rápido. Uma produção dessa demoraria uns 3 meses. Ela foi feita em, se não me engano, foi 2 semanas, tá? E aí a gente começa a entender que qualquer um pode ser agora um produtor. Por isso que eu brinquei lá. Nossa, eu sou um péssimo roteirista. Aquele meu trem deu tudo errado. Ainda bem que não passou aqui, ficou travado. Mas a pessoa que tem um talento, mas não tem mais o dinheiro, ela passa a ter possibilidade de produzir um filme inteiro com a. Travou aí, gente, pra vocês o vídeo? O vídeo rodou, só rodou sem áudio, tá? Mas deu para entender a lógica, tá, Ah, Leonardo? tá, desculpa, Ro- gente, não sei por que Rodou aconteceu. todo, só sem áudio. Tá. Então, assim, então, e aí a gente vê transformação de, quando eu falo transformação do mundo, é transformação do mundo completa, porque as empresas antes, para investir em comercial, elas gastavam fortunas com as agências de produção de filme, de vídeo. Aqueles vídeos eram caríssimos, com atores caríssimos. Agora elas vão fazer, sabe o quê? Que já está acontecendo o movimento. Aqui no Brasil a gente está um pouco atrás, tá? Elas estão fazendo séries com IA. Então ela faz uma série de verdade, de 1 minuto, 1 minuto e meio no Instagram, posta, e aí a pessoa começa, os clientes, os consumidores começam a seguir a série para ver o próximo episódio. E dentro dessa série vende roupa, vende relógio, e é uma série comercial, o que seria impossível há 3 anos atrás, 2 anos atrás, porque o custo é muito caro, não teria retorno, tá? Outro caso, tá? E a Showrunner. Para quem nunca ouviu falar na Showrunner, ela é uma empresa que você faz o seu filme e você é remunerado por isso. Então, sabe o Netflix? Que você vai lá e escolhe a sua série? É a mesma coisa. Só que a diferença é feita, os filmes são feitos por pessoas reais. Então você vai lá, faz o seu filme, usa a tecnologia dela, a plataforma dela e posta lá. O seu filme todo com IA. Aí ela tem os assinantes da Showrunner. E você é remunerado pela quantidade de visualizações do seu filme. Olha que legal, gente. Sem estúdio, sem nada. Tudo IA. Isso aqui, para quem não viu, IA mais biotecnologia. Fizeram uma desextinção, nem sei se essa palavra existe, de um lobo que foi extinto há 13 mil anos atrás, tá? Então foi utilizado, foi 100% por IA, tá? Tonight, a HAL 13. Foi totalmente por IA, toda a parte de sequenciamento do DNA para poder ser implantado no lobo cinza comum e fazer esse lobo via vida. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a IA, já falei, o que eu estou ensinando aqui para todo mundo já é passado. Passado. Eu não estou ensinando nada que é novo, tá? E por que isso? O que isso tem a ver com a metodologia? Vocês vão entender daqui a pouquinho, tá? O Mark Andreessen, ele soltou essa frase, essa matéria desse jornal, por que que o software está comendo o mundo em 2011, tá? E foi uma matéria, assim, muito providencial, tá? Porque na época não se percebia esse movimento e ele acertou todas as previsões dele, tá? Para quem não conhece ele, tá? Ele é investidor da Netflix, de várias empresas de IT. Ele tem uma visão de futuro muito boa. Ele investiu no Uber, no Airbnb, na Tesla, no Nubank aqui no Brasil, tá? E, e ele falou isso: olha, a tendência é que toda empresa vá para o mundo de software, vire um software. E ele foi um dos que previu os bancos, né? Os bancos estão todos virando empresas de plataforma de software. Não é banco lá fixo, vai lá e leva o dinheiro. Ele falou, vai virar tudo software, não vai ter mais banco físico. Ele é um dos caras que previu isso. E hoje a gente está vendo um segundo momento disso. O que está acontecendo agora? Né? É, Hoje a IA está comendo software. Um outro paradigma que está sendo quebrado, que todo mundo aqui tem que ter uma atenção, todo quem está nesse mundo tem que entender de metodologia, de implantação de IA, de transformação, é que a IA vai comer o software. Como, Léo? Como? Vou dar um exemplo prático, real, que provavelmente muitas pessoas aqui já estão usando, tá? E não perceberam.
Esse aqui é a tela do meu C6 Bank. Eu falo com a IA. Eu não preciso entrar no menu. Acabou. Eu posso usar, tá? Tem o menu lá, porque tá numa transição. Aí eu quero saber quais são os meus próximos boletos. Como é que é uma plataforma de bank normal? Vai lá em menu, transações, boletos a vencer e traz os boletos. As interfaces de software, todas vão mudar completamente. Não faz sentido mais eu ter uma interface de software para poder ficar clicando em menu. Vai ser um prompt único, mas eu quero isso. Puf, ela traz. Vamos pegar aqui, todo mundo aqui fez TCC, trabalho de doutorado, trabalho de mestrado. Gente, fala sério, é um inferno formatar trabalho de acordo com a BNT, não é? Aí você tem lá o Word, aquele monte de botão, de parágrafo, negrito, espaçamento. Até hoje eu não sei usar aquele negócio direito, que aquilo pra mim é um inferno. Gente, aquilo é horrível. Agora você vai chegar, vai pegar, vai escrever sua tese e vai mandar pra IA e falar assim: formata conforme a BNT. Pum! Acabou. Eu preciso ter aquele monte de menu no Word. Gente, o Word, esses softwares hoje, o Office, é muito bom. O resultado é muito bom. Mas a usabilidade é horrível. É um monte de botão. É um monte de menu. Isso vai mudar completamente. A IA vai comer tudo quanto é software. Tudo, tudo mesmo. A gente vai ver isso acontecendo em breve. Os botões vão reduzindo, vai acabando até ficar uma interface única. É uma transição, tá? De novo, a gente está numa transição, né? É uma dívida do Copilot. A gente ainda vai passar por isso. Só lembrando, eu gravei um vídeo sobre isso no TikTok, para quem me acompanha. A gente ainda está na idade da pedra da IA, tá? É muito legal, mas não é nada perto de onde a gente vai chegar, tá? Outra coisa que também está acontecendo na IA que tem que estar todo mundo ligado, né? São os Trusted Agents, né? Agentes confiáveis. O que é um Trusted Agent? Que é a próxima leva que deve ser lançado ainda no primeiro semestre do ano que vem, que são os agentes autônomos, completamente autônomos. O que um agente autônomo faz, tá? A gente para de ter que especificar o que eu preciso e falar e instruir. A gente só dá um comando e o agente autônomo se vira. Por exemplo, você quer comprar uma geladeira. Cara, eu quero comprar uma geladeira e o meu orçamento é até R$ 3.000. E o meu espaço é esse. Você vai chegar para o seu agente autônomo, né? Que se vai ser o ChatGPT, se vai ser Claude, não sei quem vai fazer primeiro, e falar assim, ó, preciso de uma geladeira. Tira a foto, esse aqui é o espaço e meu orçamento é R$ 3.000. Acabou. Você vai fazer outras coisas. Ele vai comprar a geladeira, ele vai pesquisar, vai achar o valor, vai achar uma geladeira que se adequa às suas necessidades, ele vai pesquisar, acaba a marca. LG, Samsung, esquece. Ele vai achar a geladeira que está no preço que você pediu. Se você quiser a marca, você bota a marca. E a geladeira vai chegar na sua casa, vai debitar no cartão de crédito. Isso parece ficção científica, mas não é. Isso já está sendo desenvolvido, tá? O ChatGPT já deu o primeiro passo, são aqueles tasks, já é o início dos Trusted Agents. Quem já usou as tarefas do ChatGPT sabe o que eu estou falando. Você pode falar para o ChatGPT, pesquise para mim, encontre-me uma passagem São Paulo, Miami, por até US$ 700 no mês de abril. Me entrega quando você achar. Ele faz isso. Com link para você comprar. Só que o próximo passo é que você vai cadastrar seu cartãozinho de crédito lá dentro do ChatGPT e ele vai comprar para você também com seus dados, botar seu passaporte, vai botar tudo lá, vai te entregar vai te entregar a passagem emitida. Vão virar secretárias, tá? São os Trusted Agents. E, e além dele fazer o que você manda, eles vão antecipar o que você precisa. Como assim, Léo? Você tá doido? Não, não tô doido, tá? A Amazon patenteou a entrega antecipada. Ou seja, você vai ter a tua Alexa lá monitorando a tua casa, e ela vai saber que você tá comendo através de ar. Ela sabe que você toma 3 copos de leite por dia e que você gasta mais ou menos um litro de leite por dia, e você compra uma caixa com 12 litros de leite, que a cada 10 dias ela tem que pedir um leite para você. Ou ela vê, opa, ele tomou 4 leites hoje, vai acabar antes. Ela vai saber. Ela vai pedir para você o produto sem você ter que falar nada. Vai tudo chegando, tudo automático, tudo que você precisa. Esse no caso de um varejo alimentar. Então, de novo, parece ficção, gente, mas se a gente olhar para trás, quem aqui é mais velho? Eu não sei se alguém viu nos anos 2000
uma propaganda da Nokia com uma videoconferência. A pessoa, um cara na praia, um CEO na praia, conversando com a empresa, ele na praia de férias. A gente olha assim, nunca que isso vai acontecer. Nunca uma videoconferência vai existir num telefone celular. E tá aí. Tá? Quem imaginava que a gente ia ter um chat GPT há 4 anos atrás? Todo o conhecimento da humanidade dentro de um aparelho celular. Então a gente está abrindo agora um espaço para um novo ser humano. Então a gente está falando de um novo perfil profissional, de uma nova forma de pensar. Porque se a gente não entende como vai funcionar o mundo, a gente não entende como a gente vai implementar IA. A gente tem que entender quem que é o novo ser humano, quem que é o novo profissional, o que que eu vou fazer, né? Então, primeira coisa, volta-se para o generalista. Os especialistas, a tendência é que se necessite menos especialista, porque o especialista está aqui agora. Quem vai fazer a especialidade vai estar aqui. Então, passa-se a mudar completamente esse paradigma, tá? Então, as pessoas que têm uma visão do todo, como eu falo do todo, é o seguinte: eu vou numa empresa e eu sei que o marketing tem que gerar uma publicidade que dê retorno de valor, que aumente a quantidade de venda, que essa aumenta a quantidade de venda, me permita eu gerar mais receita, que essa receita permite aumentar o salário das pessoas e que e ter todos os pontos conectados, quem entende o todo consegue implementar uma IA melhor. Porque a gente tentar implementar IA num processo específico não funciona, porque é tudo sistêmico. Então, as pessoas que conseguem ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, generalista, ligar os pontos, ela vai ter um resultado melhor, porque a IA não consegue. A IA não vê o todo. A não ser que você descreva tudo para ela. Mas é muito mais fácil você com uma visão sênior. Ah, é assim que um negócio funciona. E é aqui que eu tenho que apertar o parafuso. A gente tem resultados muito mais rápidos e muito melhor do que. Não dá para pedir tudo para IA, né, gente? E aí a gente fala aí agora do novo MVP, que é o Most Valuable Player. Não é o Minimum Viable Product mais. Agora é a pessoa que consegue trazer valor para a IA. A IA sozinha não resolve nada sem ter um ser humano que consiga entender o contexto, que consiga ter empatia, que consiga ler a cultura. A IA nunca vai entender a cultura empresarial. Nunca. Ela vai fazer um negócio que tem que ser feito baseado na estatística, que está lá dentro dela. Agora, e a cultura? E os valores da empresa? Isso é o ser humano. Então, a gente tem que ter o ser humano para poder estar trazendo isso tudo. E aí, de novo, o papel humano na tecnologia nunca foi tão importante como é hoje. A gente fala muito, mas que as empresas que têm IA vai ter um diferencial. Vai. Quem entrar no mundo da IA hoje tem um diferencial competitivo. Mas prestem atenção no que eu vou falar agora. Todas as empresas vão ter IA em 5 anos. Todas. Todas as empresas vão ter software, IA, automação. Todas. Quais que vão ser qual que vai ser a diferença entre uma empresa e a outra? O humano. O humano vai passar a ser o diferencial. Hoje a IA é o diferencial, mas todo mundo consegue fazer IA. E depois quem tem as pessoas, pessoas com empatia, pessoas que conseguem enxergar um cliente no coração, são as pessoas que vão conseguir efetivamente trazer valor para qualquer tipo de negócio. Então a gente tem que começar agora a trabalhar de humano para humano hoje. A gente tem que desenvolver nossas habilidades pessoais, a nossa inteligência emocional, a nossa empatia. É isso que vai trazer competitividade no mercado, porque IA é tudo igual. ChatGPT, Claude, etc. Esquece, meu amigo, vai ficar tudo igual. Vai ficar tudo igual. Porque é máquina, é bit, né? Não faz diferença. Agora nós fazemos a diferença. Então, a nossa experiência que vai ser a multiplicadora, que vai trazer o real valor, né? A gente consegue ver, bater o olho, entender aonde está o problema, aonde que eu tenho que resolver, qual que é a raiz. A gente vai falar um pouco disso na metodologia, tá? E de novo, IA, ela é rápida.
mas ela não dá a direção. Quem vai dar a direção somos nós, seres humanos. Nós que temos que dar a direção para onde que a empresa vai, ou nós vamos, ou aquele processo vai. Então, voltando, né? Por que que surgiu a metodologia? Voltando lá no meu primeiro slide, 74% das empresas hoje não conseguem retorno com investimento em inteligência artificial, né? Investe-se mais. O que o Flávio falou é verdade. O CEO está cobrando. Ah, por que que não usa IA para fazer isso? Por que você não perguntou para o ChatGPT? E por que que você não? Poxa, gastei não sei quantos milhões nesse sistema aqui de IA e não está dando resultado. Por que que, por que eu não estou conseguindo competitividade? O que está acontecendo? Porque se não tem alinhamento estratégico, maturidade de dados, transformação cultural, se não tiver esses três pilares, a IA é só um custo. A IA não resolve problema sozinha. Tem um monte de empresa, um monte de pessoas que tá achando que é só usar o chat GPT que vai resolver todos os problemas da vida dela. Eu vi da vida pessoal, inclusive. Eu tenho, olha só, gente, eu tenho um mentorado que estava discutindo com a esposa. Isso aqui, gente, eu vou falar assim, eu dei uma baita na bronca nele, tá? Ele tá discutindo com a esposa, e a esposa pressionando, mulher é fogo, né? Mulher aperta a gente mesmo, né? Graças a Deus, senão a gente é um bando de vagabundo. E aí ela apertando, apertando, ele pegou a conversa e jogou no chat GPT e mandou pra ele me contando. Aí perguntei pra ele, me ajuda aí, como é que eu respondo ela pra ela parar de me cobrar e eu ficar por cima da discussão. Eu falei, não, você não fez isso. Não fiz isso. E resolveu? Pior que não. Eu falei, claro que não, cara. É óbvio que não. E aí, assim, eu dei uma baita de uma bronca nele, né? Que não... Gente, desculpa. Você é você, a máquina é a máquina. A máquina é uma ferramenta estatística. Ponto. O chat GPT é uma calculadora. Só isso, ele é uma calculadora, tá? Ele não tem empatia. Vamos lá. Vamos em frente. Então, assim, quais são os reais motivos, tá? Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro, estratégia fragmentada. A empresa tem que ter uma visão única. Onde eu vou botar IA? Por que que eu vou botar IA? Então, hoje, muitas empresas, ela tem hoje uma estratégia fragmentada. Ela tem silos e cada silo pensa de um jeito e age de um jeito. E não adianta, isso não funciona. A gente tem que, primeira coisa, ter uma visão única, tá? Segundo, processos incompatíveis. A operação não está preparada para usar IA. Não é só lá e tirar e botar uma IA. Não existe isso, gente. Pessoas acham que a IA vai resolver toda. A quantidade de empresas que chegam para mim, empresários. Ah, não quero botar IA aqui para poder resolver esse problema. Não, peraí, calma, deixa eu entender. Como assim? E aí, eu falo, cara, mas a IA não faz isso, meu amigo. Não é assim, né? Então existe também uma hype, né? Uma mistificação de que a IA vai resolver tudo e que a gente vai ter uma empresa funcionando toda automática por IA sem pessoas. Esquece, não existe isso, tá? Dados imaturos. Problema de dado existe desde a época de implementação de ERP, né? As pessoas não têm a quantidade e a qualidade dos dados necessários para uma IA tomar uma decisão sozinha. Precisa do fator humano para entender aquele dado ainda. Ela trabalha o volume, mas a intuição ela não tem. Intuição é só o ser humano e não adianta. A gente não, se a gente fosse, se toda empresa fosse feita só de dados, eu te falo, nenhuma chega em lugar nenhum. É dados mais intuição humana. Para onde eu vou? O que que vai acontecer? Como é que vai ser o mundo daqui a 3 anos? Para onde o mercado está indo? Isso não são dados, isso são intuição. O que que as pessoas estão gostando agora? Alguém tinha alguma intuição de que a gente passaria por um problema geopolítico que estamos passando hoje nesse planeta inteiro de esquerda, direita e Trump e China? Gente, isso não está na IA. Agora, muitas pessoas tiveram a intuição de que isso aconteceria agora, nessa época, e estão ganhando muito dinheiro. Porque tiveram a percepção que estava havendo uma transformação cultural comportamental no planeta, tá? E agora só uma IA, a cabeça da gente explode, né? E cultura resistente, né? Esse eu diria que é a maior barreira, tá? Alguns clientes meus, eu vou contar alguns casos, quando estiver falando de metodologia, deixa eu ver se a gente está no horário, estamos no horário. é, o funcionário, a pessoa, boicota a IA. Ele começa a usar errado de propósito, porque não.
esse negócio funcionar, eu vou perder meu emprego. Né? E aí tem uma questão cultural. Então, por exemplo, um cliente meu que eu estou trabalhando agora, uma empresa de engenharia gigante, eu falei com ele, olha, antes da gente começar o projeto, eu quero fazer uma abertura e explicar para pessoas por que está se colocando a IA, aonde vai colocar a IA, e deixar claro da minha palavra e a sua palavra, que é o CEO da empresa, você vai dar a sua palavra de que ninguém vai ser demitido e que a gente vai fazer uma mudança de caixinhas. Então, as pessoas vão ser capacitadas a utilizar a IA e vão ser remanejadas dentro da empresa, porque a ideia é a empresa crescer sem precisar contratar mais e não demitir para reduzir custo. Então, a gente vai escalar a empresa e ao invés de eu ter que contratar 100 pessoas por ano, eu vou contratar só 15, 20 por ano, mas eu vou ter que contratar. Tá? Por falar em contratação, quem tem medo de IA, tá? É, é, no mesmo reporte lá, no mesmo relatório do Fórum Econômico de 2024, gente, sendo bem honesto, eu não sei se é o do ano passado ou desse ano, tá? Do Fórum Econômico Mundial, que fala lá, que eu falei qual dado que é do 74% da empresa falha? Eu não lembro qual dado que eu falei antes, mas nesse mesmo relatório fala que o planeta vai ter um déficit de emprego de 72 milhões de pessoas em 5 anos. As empresas vão demitir os cargos operacionais, mas vão precisar de contratar pessoas com skills de inteligência artificial, que entendam, que sabem construir prompts, que entendam como é que a IA funciona. São 72 milhões de pessoas, de empregos, de vagas dentro desse mercado empresarial, que pessoas que consigam usar e entender inteligência artificial. Ou seja, o saldo de empregos, né, o saldo é negativo. Vai sobrar emprego, tá? Não vai ter gente capacitada o suficiente. Então, capacitem-se já, agora. Tentem entender, porque quem sair agora, quando começarem esses layoffs, né, vai ter demissão em massa, mas como eu disse, é uma troca. Vai sair 10, vai entrar 12, porque o crescimento é o que vai mandar. Mas como, Léo? Você vai demitir 10 e vai entrar 12? Porque a empresa que produzia 100 milhões de dólares por ano, ela vai demitir 10, vai botar 20 para dentro, ao invés de produzir 100 milhões, vai produzir 150 milhões. Então ela vai aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, eu preciso de mais pessoas que conheçam IA. Então, esse é o jogo. O jogo é esse. Quem conhece IA, consegue aumentar a produtividade, é que vai estar mandando no negócio, tá? Então vamos lá. Ah, isso aqui ficou errado, desculpa, esqueci de passar. Então, metodologia. Então, assim, baseado, tá, em tudo que eu vivi como é, desenvolvedor, gerente de projeto, diretor, empresário, eu participo de vários fóruns, tá, de inteligência artificial. Depois ô Flávio, eu vou mandar para você. Eu não sei se você tem um grupo de fóruns qualificados e artigos científicos de onde eu tiro essas coisas aqui dentro da minha cabeça, não, tá, gente? Isso tudo é estudo, tá? Nada eu tô inventando, isso tudo eu tô estudando constantemente. Eu estudo todos os dias, porque se eu ficar um dia sem estudar, eu fico para trás, tá? Mas eu vou mandar para vocês os links de onde eu tiro as informações. Hoje está fácil, né? Independente de idioma, todo mundo consegue, então. A maioria são sites americanos que realmente está liderando essa onda, são os Estados Unidos, para todo mundo estar sempre atualizado, tá? Então, metodologia digital. O que é a metodologia digital? Ficou legal o nome, né? Eu estou escrevendo um livro dela, vou publicar aí, se Deus quiser, no começo do ano que vem, tá? Como é que ela funciona, os artefatos, os materiais e tudo. Vamos lá. Elas são 7 pilares, né? São 7 fases, 7 etapas. Quais são? A primeira é um diagnóstico, então a gente tenta identificar o problema real. Nos próximos eu vou entrar um pouco mais a fundo, tá? Então a gente tem. Qual que é o problema daquela empresa? Aonde que eu consigo efetivamente integrar com ela? Faça um diagnóstico inicial, a gente faz, tá? Depois a gente faz uma imersão. Então, pega o problema, a gente faz uma imersão dentro da empresa para poder entender onde tem relações com esse problema, tá? Porque normalmente a dor ela é sistêmica, ela não é pontual, tá? A gente cria uma solução customizada, uma POC, um MVP, que tem que ser feito em até uma semana, com dados reais oficiais. A gente tem que fazer isso, é um diferencial da nossa metodologia, tá? E a gente começa aí faz a implementação efetivamente do projeto, tá?
Um outro potencial que a gente tem aqui, a gente treina já dentro da metodologia, a gente treina a empresa, as pessoas da empresa a trabalharem, a utilizarem a metodologia para eles futuramente. Ou seja, a gente faz a metodologia, treina a empresa para quê? Para que ela fique independente. E ela não dependa mais da nossa empresa para ela poder estar implementando novas soluções de IA. Então a gente faz a primeira, ensina, treina. Agora você vai fazer sozinho. Se você precisar de consultoria, você me chama, tá? Depois a gente acompanha. Então todos os novos processos a gente vai acompanhando. E a gente deixa um legado, que a gente brinca, né? Que a ideia é construir a capacidade permanente. Por quê? Porque não adianta eu. Ah, mas muita gente pergunta, mas Léo, mas você faz isso, você vai. Você está criando um monte de concorrente, as empresas não vão mais precisar de você. Sim, eu não quero que elas precisem de mim, pelo contrário. Eu quero que elas vençam sozinhas. O meu trabalho é capacitar a empresa a virar uma empresa de tecnologia. Porque em 5 anos, podem escrever aí, todas as empresas vão ser empresas de tecnologia. As que não forem vão morrer. Não vai ter nenhuma empresa que não vai ser de tecnologia. E o meu papel, o meu trabalho hoje é justamente esse. É ajudar essas empresas a se transformarem em empresas de tecnologia. Tá? Vamos lá. Então, assim, o diagnóstico, né? O diagnóstico, eu vou contar uns casos para vocês entenderem como é que funciona o diagnóstico. Tem uma empresa de engenharia bem grande, multinacional, está em 5 países, tá? E ele chegou para mim, Léo, vem cá, cara, eu preciso que você me ajude aqui, preciso que eu tô com um processo que eu quero botar IA. Tá, vou lá. Aí fui lá na empresa, qual que é o processo? Então, é porque eu tenho esse pessoal aqui do financeiro, que eles pegam os dados dessa planilha, lançam no RP e faz gera conta pagada, né? Eu queria que a IA fizesse isso. Eu falei, tá, aí eu falei, legal, mas deixa eu entender. Me conta sua empresa, o que que sua empresa faz? Aí ele contou a empresa de engenharia, faz projetos grandes, gigantes, projetos para empresas de energia, de usinas, só fazem projetos, tá? Ô, Du, não é a sua não, tá? Tem um mentorando meu aqui que tá assistindo, mas não é a sua não, é outra. É a do Davi. Aí eu falei assim, tá, mas olha só, se a gente botar IA aqui nesse processo que você quer, quanto efetivamente a gente vai conseguir salvar de dinheiro? Vamos fazer a conta? Tem que fazer a conta que ele, poxa, o pessoal do seu financeiro ganha 2, 3 mil reais, etc. Falei, meu amigo, vamos ver o processo de engenharia. Quanto tempo você demora para fazer um projeto de engenharia? Ah, hoje um projeto meu demora de 8 a 9 meses. Quanto custa um engenheiro seu? Ah, custa uns 15 mil reais por mês. Opa, então peraí. Se você demora 9 meses para desenvolver um projeto e você tem vários engenheiros que custam 15 mil reais, a gente tem que diminuir isso para isso. E aí está o teu negócio. Aí é onde você ganha dinheiro. Vamos olhar para isso primeiro, porque você vai ter retorno rápido. Aí quando você tiver retorno desse dinheiro, você pega e bota lá no financeiro também. Então esse é um exemplo de como é que a gente tem que fazer um diagnóstico assertivo de retorno financeiro na implementação de IA. Porque a minha ideia é ele reduzir o desenvolvimento do projeto dele de 9 para 3 meses, tá? E esse projeto ainda está em andamento, mas é para a gente tentar entender que a gente não tem que botar IA onde as pessoas querem. A gente tem que botar IA onde está esse retorno financeiro. Trouxe retorno financeiro, a gente começa a botar nos outros lugares. Então, a primeira coisa é isso, fazer um diagnóstico. Vamos entender da empresa aonde efetivamente traz retorno. A IA não pode ser usada porque é bonitinha, porque é legal, porque está na hype, tá? Então, aí a gente faz um mergulho dentro do negócio dele, né? Por que que ele demora 9 meses para poder fazer um projeto? Por que 9? Né? Então, é o tempo de uma gravidez, né? Vamos entender. Onde nasce o projeto? Aí a gente vai entender onde que ele nasce, como é que ele, quais são os processos, quais são os passos. A gente vai mapear todos os passos. Aí com todos os passos desenhados, a gente vai tentar mapear os gargalos. Aonde tem gargalo? Opa, esse aqui é o gargalo. Ó. Nesses 9, eu tenho vários gargalos de 3, 4 semanas. Então vamos tirar esses gargalos. Por que que eu tenho um gargalo de 4 semanas aqui? Ah, porque essa tarefa aqui eu dependo de uma pessoa. Vou dar um exemplo prático. Esse gargalo aqui de 3 semanas, exemplo real, demora por quê? Porque a empresa faz uma RFP. Para quem não sabe o que é uma RFP, é tipo uma licitação de empresa privada. E aí uma RFP dessa, tem lá 30, 40 páginas, a pessoa tem que pegar, ler essas 30, 40 páginas, anotar e fazer um contra-projeto àquela RFP. Então tem que pegar toda aquela documentação e ver tudo tem que ser feito aquilo. Aqui o cara demora 2, 3 semanas. Opa, aí é suco pra mim, né? Isso aqui é IA.
Isso que o cara demora 3 semanas para ler, se a gente vai jogar para IA, ele vai fazer em alguns segundos, né? Tá aqui, ó. Beleza, vai sair aqui os outputs. E a gente vai, aí diz, mas será que esse output já dá para entrar automático para poder fazer a geração do projeto? Vamos fazer. E a gente vai reduzindo isso e tirando tudo que é gargalo, tudo que é retrabalho, tudo que é dificuldade, tudo que realmente é trabalhoso para uma pessoa. E a pessoa passa a usar a cabeça para pensar, para poder gerar inovação, criatividade, usar a habilidade para que o ser humano foi feito, né? A gente não foi feito para ficar batendo um martelo. Nós somos feitos para criar, nós somos criadores, a semelhança de Deus, né? Somos criadores, então a gente tem que criar. A gente não tem que ficar ali fazendo trabalho repetitivo, né? Trabalho braçal. E é esse é o trabalho que a gente faz quando a gente vai fazer esse mergulho, né? A gente entra lá dentro claro, tem vários artefatos, né? A gente tem várias, dentro de cada processo desse, que não dá tempo, mas eu tenho várias ferramentas que a gente utiliza que vai gerando que a gente os input e vai gerando output para as outras para poder tomar decisão assertiva, tá? Tudo dentro disso, tá? E aí a gente vai gerar a solução, tá? E aqui talvez alguém tampe pedra em mim. Tem muita gente TI aqui, né, o Flávio? A gente faz POC em Lovable, obviamente. A gente não tem, eu vou te falar, para mim, de tudo que saiu de IA hoje, depois do ChatGPT foi o Lovable, tá? Gente, fazer uma POC no Lovable, pra gente que é da área de tecnologia, gente, é manteiga no pão e a manteiga já derretida molinha, né? Aquela manteiga dura da geladeira, não. A gente sabe, né? Faça a POC em uma semana, no máximo. Tem POC que sai às vezes no mesmo dia. Vou lá, faça a POC no Lovable, olhar pro cliente, ele olha assim, já fez, já tem isso tudo. Às vezes a POC nossa já sai quase pronta, já sai com mais coisas que o cliente não tinha pensado, tá? Porque a gente já tenta pensar sistemicamente, né? Então, faz a POC no Lovable. Mas o Lovable tem problema de segurança e tem problema de... Cara, esquece. Para quem, assim, eu vou falar agora como profissional de tecnologia, tá? E eu vou te falar a questão de segurança para quem, vou contar para vocês. Eu liderei um projeto em 2000 e... Deixa eu fazer a conta aqui. 14, 20, 19, 18, não, 14, 19, não, 2017. Um projeto de antifraude para Mastercard dos Estados Unidos. Um projeto que foi para o mundo inteiro. Eu tinha um time, uma equipe de 200 pessoas que faz toda a parte de segurança de transação de cartão de crédito da Mastercard, tá? Então, assim, então quando fala de segurança, eu sei o que eu estou falando, tá? O Lovable, ele é inseguro? É. Mas a gente não tem que usar o Lovable para sempre. O Lovable tem uma característica que é fantástica. Exporta a porcaria do código para o GitHub e bota no ambiente que você quiser. Não precisa de usar o Lovable ali dentro do cloud. Não precisa de usar com o Supabase também se não quiser. A gente consegue usar o Lovable onde quiser. Então, assim, usa ele de forma inteligente. Usa para fazer aquela primeira sprint. Mostra resultado para o cliente. Deixa o cliente feliz. E depois trabalha a parte de segurança. Depois trabalha onde você quiser, bota onde você quiser aquilo lá, no servidor próprio, na AWS, na OCS, no GCP, não importa, tá? Fecha parênteses. Então, assim, o Lovable para fazer POC e mostrar resultado é fantástico e até para poder diminuir erro, porque o cliente não é isso que eu quero. Cara, gastou 2, 3 dias. Não, não, você entendeu tudo errado. Beleza, que bom. Volta para casa e arruma. Ei, mais 2 dias, um dia. Como é que era isso antes, gente? Da IA. Quem já trabalhou aqui com projeto? Gente, eu já trabalhei num projeto que ele era para ter feito em 18 meses e demorou 60 meses, justamente por problema de definição de requisito, né? E era com Agile, e tinha sprint, só que o projeto era para ser feito em, acho que, se não me engano, era 120 sprints, demorou mais de 600 sprints, não sei, alguma coisa assim, tá? E aí a gente faz testes reais, tá? A gente usa dado real do cliente para poder fazer na POC, para poder realmente ver se a manipulação de dados está legal, está funcionando, se quando tem IA, se a IA consegue efetivamente utilizar aqueles dados, tá? E os resultados são tangíveis, né? Ou seja, se aquilo é escalável, se tem velocidade, se é plausível para o mercado. Porque não adianta depois a gente fazer um negócio que aí a demora lá 15, 20 minutos a processar e traz um resultado horrível, porque quem já viu isso, a IA ela é preguiçosa. Já viram isso? Aí você bota coisa para IA,
ela parece que ela cansa e responde de qualquer jeito no meio do caminho. Ah, tá bom isso aqui, ó. Pô, que isso? Não foi isso que eu pedi, né? Tem algumas questões de IA, tem problemas, né? Então a gente tem que botar mecanismo de revalidação e etc. para poder evitar esse tipo de problema, tá? E aqui eu não tô falando ainda, nem falando de N8N, nada não, tá, gente? Tô falando realmente puro ainda, tá? Nem tem desenho aqui, eu tô falando o teste atômico daquele processo do cliente para saber se uma IA vai resolver o problema dele, tá? Aí a gente entra para implementação, deu certo? Deu. A gente faz o projeto e vamos agora botar esse negócio em produção de verdade, já integrado aos sistemas de vocês, se tiver que ter uma integração. Então a gente integra, orquestra, tá? Se for para usar Zapier, N8N ou qualquer orquestrador, a gente já usa, já é nesse momento que a gente define qual orquestrador, tá? E dali a IA sai executando o trabalho para o cliente que ele está precisando, tá? Aí a gente passa, tá funcionando? Tá. A gente passa por um treinamento, a gente vai treinar o cliente em como que foi desenhado aquilo tudo, qual foi a metodologia, quais foram o stack tecnológico, quais são, já traz os riscos, os erros, a gente documenta tudo, tá? Cria-se essa cultura nesse treinamento, é um treinamento bem legal, porque a gente cria essa cultura de inovação. Falei, cara, vamos pensar diferente. Eu não gosto mais do termo pensar fora da caixa. Todo mundo, vamos pensar fora da caixa. Eu falo para meus clientes assim, pensa sem caixa. Porque a caixa está te limitando ainda. Esquece. Muda tudo. Porque, gente, os processos atuais não funcionam mais para IA. A gente tem que pensar completamente diferente. Um processo básico, tá? Uma empresa menor, que não tem um EDI, né, com uma integração com o fornecedor. Ela vai lá, manda um e-mail para o fornecedor, para um pedido, o fornecedor manda para ele, ó, tá aqui por e-mail a nota fiscal, aí ele pega a nota fiscal, lança a nota fiscal no sistema financeiro, lança no pedido para a fabricação, aí vai para a fabricação, aí o produto chega, aí vai faturar, aí, etc, 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 né? Para poder fabricar e tal, tal. Esse processo tem um monte de gente trabalhando. E a gente tem o fluxo é assim, que eu estava falando, lembra? Só que não existe mais isso. A gente pode botar, por exemplo, uma IA, o e-mail chega, a IA processa aquilo, manda o pedido, faz a compra, vai e devolve. Então, ao invés daquele processo que passa por um monte de etapa, eu tenho, vai para a IA e retorna. Acabou. E, e nós, todo mundo vai ver, nós somos presos aos processos industriais de 1900 e bolinha. Nós somos. Por isso que eu tô falando, esquece a caixa. Vamos pensar sem caixa. A IA muda todo o jogo. Tudo é diferente. Não, a gente tem que parar e desenhar um processo todo novo. Tá, mas espera aí. Se eu fosse fazer uma empresa hoje, do zero, para a empresa que você trabalha, tá? Se eu fosse criar essa mesma empresa hoje do zero, já tendo IA, como que seria o processo? Tira a caixa. Se eu vou abrir uma empresa hoje nova, como é que eu vou criar? Não sei se vocês viram hoje, existe lá em Londres, tem uma casa de aposta, que você pode apostar qualquer coisa. E tem uma aposta lá que é o seguinte, que é quem vai ser a primeira startup unicórnio, que vai valer US$ 1 bilhão com uma pessoa só. Uma única pessoa. Ou seja, a pessoa vai sozinha montar tudo com IA, desde quanto a pagar, quanto a receber, todo o processo, tudo, sem nenhum funcionário. Existe essa aposta lá rodando, tá? Que é uma coisa de louco, né? Então a gente tem que trazer essa cultura das pessoas pensarem sem caixa, tá? Então isso acontece no treinamento. E aí a gente faz o acompanhamento. Primeiro, tem que medir a métrica, porque a gente vai lá e estabelece para ele, igual eu falei a questão dos engenheiros lá. Olha, nós vamos ter que reduzir de 9 para 3 meses, o seu custo de projeto vai cair de R$ 60.000 para R$ 12.000, e a gente vai medir isso constantemente junto com o cliente e entender se atingiu o resultado. Porque não adianta a gente botar IA se não traz retorno. Tem que trazer. Seja retorno financeiro, seja retorno de produtividade. A gente ajusta, né, se alguma coisa deu errado ou não, e mede o retorno do investimento. E junto, que eu não botei aqui, não sei porque que eu esqueci, a gente também faz acompanhamento do time em relação à parte cultural, você está entendendo, você está aprendendo, está vendo a transformação da empresa para aquela mentalidade, novos projetos já estão nascendo digitais. Porque novos projetos, novos processos têm que nascer com mentalidade já de inteligência artificial, tá? Por fim, o mais importante é o legado, né? Então, a gente deixa a empresa lá com
sem independência nenhuma de nenhum consultor interno. A empresa ela passa a ser uma empresa de tecnologia especializada no ramo dela, porque esse é o futuro. O futuro vai ser nicho, vai ser especializado, tá? Então a empresa que faz, por exemplo, o Du que eu falei que é um cliente meu que está aqui, ele é uma empresa especializada em projetos de engenharia, mais especializada que aquela outra que eu falei ainda, tá? Ele faz um projeto de como que tem que ser feito o projeto antes, tá? É um negócio muito especializado. Então, altamente especializado. E aí ele sai com essa cultura, então essa empresa ela vai focar no negócio dela e toda a parte operacional que é braçal a IA que vai fazer. Então, ela não pode mais depender de nenhuma empresa para fazer nada que ela precise dentro da área de tecnologia, tá? Então a gente entrega o DNA para a empresa, então ela fica com o DNA de inteligência artificial e passa a ter ownership de tudo. Então, novos projetos, tudo ela vai fazer sozinha, tá? Então, qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso mote, a nossa visão, nossa missão? Construir capacidade permanente. Toda empresa tem que ter capacidade permanente de crescer sozinha com tecnologia. Tá? Então, a IA, eu gosto de falar muito isso, ela não é sobre tecnologia. A IA, ela é sobre você, sobre mim. É sobre quem a gente quer ser. É sobre o que a gente vai fazer. Qual é o nosso propósito como ser humano. Quem é o Leonardo? Quem é o Flávio? Quem é o Eduardo? Quem é a Fernanda? Quem é a Jéssica? Quem é você? Isso é o que importa. Porque a operação, o trabalho, o manual, quem vai fazer daqui para frente vai ser a tecnologia. E a gente agora vai investir dentro de nós. Nós vamos passar a usar a nossa capacidade criativa efetivamente, a nossa empatia, a nossa humanidade. Nós agora vamos focar no eu. E para encerrar, eu quero passar um vídeo aqui, mas eu não sei se vai travar. Eu vou tentar. Se tiver travando, se estiver sem áudio, vocês me avisam? Que aí eu paro e tento retomar, tá? Eu não sei por que não saiu o áudio aquela hora. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want Opa. to or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. In the 17th chapter of St. Luke, it is written, the kingdom of God is within man, not one man, nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Esse vídeo, ele é de 1940 e ele cabe do mesmo jeito hoje. E por isso que eu trouxe aqui para todo mundo. Ele fala a mesma coisa. Na época, o contexto era um pouco diferente, porque era a utilização de máquinas para a guerra, né? E hoje o contexto é muito mais bonito, é muito mais nobre, porque quando a gente fala unam-se, juntem-se, ele fala isso, né? Ele fala que as máquinas vão transformar o mundo, vão ajudar o planeta, e a gente tem que usar isso com sabedoria. Como eu disse lá naqueles slides atrás, é a maior oportunidade da história, porque hoje qualquer pessoa com isso aqui consegue criar um novo negócio, consegue desafiar qualquer grande empresa. Não faz mais diferença. Hoje nós temos tecnologia, temos conhecimento. Vou contar uma coisa para vocês bem interessante. Teve um desenvolvedor que fez um Lovable. Ele fez um outro Lovable, né? Só que o Lovable já tá na hype, né? E eu não sei até que ponto é funcional, mas se vocês precisarem, vocês vão ver. Ele fez usando o Vercel. Quem é da área de tecnologia vai ver. Ele usou o Vercel para criar um novo Lovable. Ou seja, a barreira de entrada agora, ela tá muito baixa. A gente consegue entrar em qualquer tipo de negócio. O sonho que cada um tem de abrir o próprio negócio, de fazer alguma coisa, de se diferenciar, nunca teve tão perto quanto hoje. Basta estudar, utilizar a IA de uma forma correta, inteligente, deixar de ficar o dia inteiro lá, né, zapeando no Instagram, no TikTok e usar a nossa mente para criar. A nossa oportunidade de criação hoje está aí aberta para todos e de graça, porque o básico do ChatGPT já é absurdamente bom, do Gemini, de qualquer outro. Eu falo de ChatGPT, mas eu estou dizendo de qualquer LLM. Então, essa mensagem eu gostaria de deixar para todo mundo que a gente está passando por um processo realmente de transformação do planeta e não dos negócios. Uma transformação de nós como pessoas, tá bom? Obrigado, gente. Eu vou abrir agora um espaço para perguntas. Quem tiver, eu tenho aí até o horário que o Flávio já tinha marcado. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Maravilha. Leonardo, magnífica apresentação, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar aí no chat o link para as pessoas emitirem o certificado de participação. Eu vou fazer aqui uma baguncinha antes da gente liberar para perguntas específicas, tá? Eu vou liberar os microfones. Vou fazer uma baguncinha, tá? Mas ela é bagunça controlada, não fique com medo, tá? Eu vou liberar os microfones de forma deliberada, de forma geral, para vocês colocarem os insights, o que vocês acharam da aula, porque a gente precisa trazer o Leonardo outras vezes e ele não vai vir pela questão financeira, ele só vai vir por outras razões, né? Então, pessoal, os microfones estão abertos agora para todos, para que vocês possam dizer o que vocês acharam dessa aula. Eu sei que está aparecendo aí no chat muitos excelentes. Compartilhem. Jorge, que ficou com a câmera ligada. Jorge. Obrigado. Obrigado, Flávio,